Escuta a ciência. Diante de tantas discussões nas redes sociais, tem uma discussão que sempre chama muito a atenção. E hoje chegou o dia de falarmos sobre isso. Mas antes, eu sou Letícia Sarturi. E eu sou o Júlio Ponce, e esse é o Escuta a Ciência. E nesse episódio, vamos falar sobre ciência, religião e crenças. Escuta a ciência. E hoje a gente tem convidado, Júlio. Olha que legal. Estamos com o Daniel Gontijo, que ele vai se apresentar para vocês, porque geralmente eu acho que é sempre melhor a pessoa se apresentar, porque daí ela dá ênfase ao que ela gosta dentro da formação dela. Então se apresente pra gente, Daniel. Bem-vindo ao Escuta Ciência. Olá, Júlio, Letícia, estou muito contente pelo convite para vir falar sobre ciência, religião, um cadinho de pseudociências também. Obrigado pelo convite. Eu sou graduado em psicologia, tenho mestrado e doutorado em neurociências, faço divulgação científica há uns 15 anos, mais ou menos, no início em blogs, depois eu fui para o YouTube, tenho meu canal então que é o Prof. Daniel Gontijo, onde eu falo sobre justamente essa relação nem sempre pacífica entre ciência e religião. Eu sou pesquisador na área de psicologia da religião e fundador do Instituto Ponto Azul, que tem como missão levar cursos, clubes do livro, para pessoas que querem se aprofundar em ciência, pensamento crítico e por aí vai. Olha só que legal, hein? A gente tá aí com um especialista pra gente falar desse tema, pra depois ninguém ficar falando assim, vocês são farmacêuticos, estão aí falando de religião, estão aí falando de psicologia, mas vocês não entendem nada desse assunto, né? Porque às vezes as pessoas ignoram que a gente também estuda, a gente é capaz de aprender alguma coisa, pelo menos pra explicar o básico, né? Quando, por exemplo, eu e Júlio, Daniel, fizemos um episódio sobre fotografia. Algum de nós dois estuda fotografia e é fotógrafo? Não. Mas a gente sabe estudar, né? Estudar é importante, porque assim a gente consegue aprender muita coisa. E o Escuta Ciência tem esse propósito, justamente de tentar trazer aí diferentes temas de diferentes áreas, para que todo mundo que escuta o podcast possa estar integrado ao mundo científico. Mas tem uma coisa que a gente sempre falou aqui em alguns episódios e que é importante a gente, de novo, falar, que é definir o que é ciência, porque recentemente nós tivemos muitas polêmicas em rede social. O que é ciência? O que não é ciência? Mas, assim, a gente tem alguns conceitos sobre ciência a partir do que a gente faz dentro da nossa área, e às vezes a gente acaba tendo um pensamento meio torto sobre o que é ciência dentro de outras áreas. Isso eu compreendo. Por exemplo, eu e o Júlio, que somos farmacêuticos, pra gente, quando a gente fala da ciência que a gente estuda, a gente sabe que pra gente chegar a alguma evidência científica, a gente tem que aplicar o método científico, é claro, mas aplicar o método científico dentro de experimentação, que é o que a gente consegue fazer dentro da nossa área. A nossa área, então, preza pela experimentação como o melhor tipo de evidência. Mas a gente pode falar que é só experimentação que é ciência? Enfim, o que é ciência, gente? Me falem, o que é ciência? Eis a questão. Brincando. É uma questão muito importante para a filosofia, especificamente a filosofia da ciência, e é um tipo de discussão que reflete também no nosso fazer. E essa questão, Letícia, Júlio, é interessante e recentemente realmente o debate ficou quente de novo, porque a Natália Pasternak, o Carlos Orsi, que eu brinco que são meus padrinhos, inclusive, eles lançaram o Que Bobagem e colocaram no mesmo balaio várias áreas ou várias doutrinas, várias práticas que são bem consolidadas aqui no Brasil, como a psicanálise, sendo uma pseudociência. E o pessoal ficou muito chateado, se a psicanálise é uma pseudociência, então todas as humanas não são ciência, isso tudo é pseudociência, que história é essa? E, enfim, distorceram muito o que eles disseram, tiveram todo um cuidado para
deixar claro que eles não estão afirmando que tudo que é de humanas não é científico e, diante disso, eu gosto de trazer um autor, que é um filósofo da ciência, que é o Sven Hansson, que, para mim, ele lança uma luz assim, muito interessante sobre o assunto, que é ciência é a prática que nos fornece as afirmações mais confiáveis sobre um assunto em determinado momento do tempo. Isso significa que, dentro das humanidades, vai haver práticas, métodos de investigação que são mais confiáveis, os quais, portanto, podem ser considerados científicos, que vão produzir conclusões, afirmações, descrições sobre fenômenos humanos que são mais confiáveis, dignos de credibilidade, diferentemente daqueles que são mais repletos de vieses, cujas conclusões não são assim tão sólidas, que não tem tanta experimentação ou tantos dados empíricos para corroborar. Então é muito interessante essa visão dele, que acaba, ou pelo menos avança no debate sobre isso. Tem que ter experimento ou não tem que ter? Tem que quantificar ou não tem que quantificar para ser ciência? Então, cada área do conhecimento, a história, a sociologia, a antropologia, a biologia, a química, a física, a psicologia, vai ter métodos que são melhores para poder investigar aquele assunto. Esses métodos melhores são aqueles que reduzem as incertezas, os vieses, para que a gente chegue a conclusões mais tranquilas, não categóricas, obviamente, que na ciência a gente trabalha com essa ideia de certeza, né? Mas caminhos mais confiáveis para a gente chegar a essas conclusões. Eu acho que é uma visão muito interessante e que avança no debate, porque a história não precisa quantificar para ter seus estudos científicos. Agora, dentro da história vai haver pseudociências. Dentro da física vai haver pseudociências, que são métodos e afirmações totalmente descoladas da realidade. A própria astrologia é uma pseudociência interdisciplinar, que tem um pé na física e um pé na psicologia. Olha isso. Então, eu acho que é uma proposta interessante. Obviamente, não é algo que conclui o debate, mas eu acho que torna algo mais democrático a gente pensar na ciência dessa maneira. Eu gosto. Muito bacana essa descrição. A gente às vezes brinca, né, quando a gente vê os fios de Twitter, que toda a área da ciência tem a sua terra plana, né? Tem o seu terraplanismo. Alguma afirmação que as pessoas fazem que já foi desprovada de N maneiras, que não tem suporte, nenhuma evidência, que não respeita as teorias que são as mais aceitas, né, as que gozam de algum consenso entre a comunidade científica, e daí a gente até poderia entrar, né, no conceito de consenso de comunidade científica. Quem faz parte são só os pesquisadores, são os usuários finais, mas enfim, acho que a gente teria que ter outros episódios para a gente discutir essas coisas, essas definições um pouco mais sutis. Mas, então, se a gente pensa na ciência como esse conjunto, né, de ferramentas, de abordagens que aproximam a gente de uma representação com menos vieses, uma representação que respeita mais o que a gente observa do mundo físico ou que a gente entende como a construção do conhecimento dentro daquela ciência, muita gente pensa, né, tem essa visão de que a religião é a completa oposição disso. Ela vai se basear em crença, em uma coisa personalíssima, daquilo que eu acredito, independentemente dos fatos. É isso, ou religião tem uma definição um pouco mais concreta que a gente pode utilizar nesse contexto? Eu acho um pouco difícil a gente colocar a ciência como oposta à religião. Eu não acho muito correta essa descrição. A gente pode identificar conflitos entre ciência e religião e diferenças em termos de como aquelas afirmações que compõem uma doutrina religiosa são produzidas, desenvolvidas, em comparação com como as afirmações emitidas por cientistas são produzidas. Então, acho que existe mais uma relação aí de diferença e eventual conflito, que eu posso falar um pouquinho depois. Na religião, a gente vê como o desenvolvimento das doutrinas, das afirmações, em grande medida por meio de revelações, de experiências pessoais que os profetas, que os gurus
tiveram supostamente em contato com uma realidade superior, o próprio Deus, ou os deuses, ou uma dimensão espiritual de forma mais genérica, ou contato com espíritos, como no caso das religiões espiritualistas ou até espíritas, que a gente tem o kardecismo, umbanda, candomblé e por aí vai. Então, a forma de produzirem afirmações sobre o mundo é diferente, né? Os caminhos são diferentes. Ao passo que na ciência a gente tem esses métodos mais sistemáticos de observação, testagem de hipóteses, quantificação, para a gente chegar às nossas conclusões. Então, começando, existe uma diferença de método para chegar às afirmações, os métodos para testar ou não essas afirmações. Na ciência, a gente está aberto o tempo inteiro a rever nossas posições sobre os assuntos. Conforme novas evidências aparecem, a gente pode, não era bem isso que a gente imaginava, e vai abrindo mão, refinando métodos, e a ciência vai avançando nesse processo cumulativo de conhecimento e de revisão o tempo inteiro. Na religião existe um dogma, são afirmações mais dificilmente revisadas. Eu não vou dizer que são impossíveis de serem revisadas, mas é algo mais estático, muito mais estático do que na ciência, de forma que a gente fala desses dogmas, que são essas ideias que, em certa medida, são incontestáveis, inquestionáveis, assumidas como verdadeiras, e não vamos discutir muito isso não, vida que segue. Então, existem essas diferenças marcantes. Agora, a ciência, embora ela esteja, ou cientistas, majoritariamente preocupados com objetos aqui do mundo natural, com suas questões sobre como o mundo funciona, algumas de suas conclusões podem dar uma chacoalhada em certas doutrinas religiosas. Quando Darwin fez sua descoberta ao lado de Wallace e outros foram refinando sobre a evolução das espécies, isso causou um grande alvoroço, porque coloca em questão a ideia de que existe um designer, um projetista, um pai celestial que planejou tudo que existe e executou o seu projeto de forma a criar não só o nosso planetinha, o Sol, todas as galáxias, mas especialmente a nossa espécie e os demais seres vivos que deveriam nos servir e por aí vai. Então isso se choca. A ciência, então, vira e mexe, traz um pouco de perturbação para a mente de alguns religiosos por colocar em questão, mesmo que sem querer, mesmo que não fosse a intenção do cientista, aquela doutrina, aquele dogma que é cultuado, qual é a palavra, abraçado pelos religiosos. Então, existe essa relação tensa de vez em quando, porque descobertas científicas de vez em quando, então, acabam se chocando, conflitando com algumas ideias como essa sobre as nossas origens, a idade do nosso planetinha, quem somos nós, se existe ou não existe um espírito aqui dentro da minha cabeça, que me faz pensar, que vai sobreviver depois da morte, porque até nisso a ciência pode dar seus pitacos, mesmo sem querer, pode acabar incomodando um pouquinho. Pois é, assim, eu sou casada com um mestre em teologia, sabe? Então, e tenho minha religião, sou católica, a gente é católico aqui em casa, e assim, a gente consegue entender, não uma separação, mas entender como que funciona esse diálogo de ciência com religião sem que uma possa refutar a outra, vamos dizer assim. A gente, lógico, para muitas coisas, a gente preza pelo método científico, para as descobertas, e a gente admite que deve se passar pelo crivo da ciência. Muito do que a gente observa, por exemplo, em terapias, né, quando se fala da saúde humana, é inevitável que você ofereça um tratamento que seja pautado em ciência, em evidência científica, né? A gente está vendo hoje um boom de pseudociências, de tratamentos sem comprovação de eficácia, tratamentos que a gente sabe que não tem nenhum fundamento científico, mas que são vendidos como tratamentos baseados em ciência. Então, a gente vê aí a ozonoterapia, a gente vê aí, por exemplo, nutricionistas falando que você tem que usar um shot da imunidade de manhã em jejum.
que não faz nenhum sentido, com um monte de coisa que não tem nenhum sentido ali, para tentar fazer a sua imunidade melhorar, e não existe nenhuma evidência e não vai existir nenhuma evidência. Porque não é que não existe porque não descobriram ainda, é porque não tem como fazer sentido que aquele monte de coisa dentro de um shot da imunidade faça um efeito para sua imunidade. Só que as pessoas às vezes têm dificuldade de compreender que muito do que a gente fala que é pseudociência, a gente fala que é pseudociência porque, assim, tá carregado de problemas ali que mostram que não tem como haver um consenso científico de eficácia daquilo. Mesma coisa você falar, ó, vou tomar um remédio aqui que tem água e álcool, também conhecido como medicamento homeopático. Você vai tomar medicamento com água e álcool. A gente já sabe, já conhece o efeito da água no organismo há muitos anos. Já conhecemos o efeito do álcool no organismo também há muitos anos. Então, a gente já sabe que efeito terapêutico não há. E não vai mudar, não é porque se estudou pouco a homeopatia, né? Porque não se usou os métodos adequados. E a religião, ela não tem que ser testada. Por outro lado, porque ela não é não é vendida como ciência, primeira coisa. Então a gente não tá, ninguém vai numa igreja procurando de verdade um tratamento, né, que um médico ou alguém que se ofereça como um profissional de saúde utilize da religião como um tratamento para tratar um câncer, por exemplo. Ninguém vai atrás disso. Quando você descobre uma doença grave, você vai atrás de um médico. Você vai atrás de terapias que são eficazes para tratar aquela doença. Mas também, lógico, teve toda a polêmica em cima do fato da religião ser incluída em práticas do SUS. A gente sabe que a religião traz benefícios para nós, né? A gente sabe que nós, enquanto seres humanos, a gente tem uma questão de viver em sociedade, e viver em sociedade às vezes também faz a gente querer participar de grupos. Então, muitas vezes, a religião é uma forma de você participar, de criar comunidades. Eu vejo muito isso. E essas comunidades são muito importantes. Eu acho, eu não estudo psicologia, mas eu acredito que seja muito importante até mesmo para melhorar alguns aspectos de saúde mental. Eu penso que, né, quando se tem um problema como depressão, por exemplo, esse estado de ter uma comunidade, ter alguém que se importa com você, pode ajudar muito. E a religião, às vezes, entra num embate com a ciência. Assim, para resumir, né, o que eu tô querendo, onde eu tô querendo chegar. A religião, às vezes, entra num embate com a ciência, e a ciência também entra num embate com a religião, desnecessário do ponto de vista de que nenhuma tem que refutar a outra, mas, às vezes, você pode, sim, aproveitar de uma e de outra para os seus benefícios. Por exemplo, a religião mesmo pode ensinar ciência. Tem igreja, tem colégios ligado à Igreja Católica, por exemplo, que tem ensino de ciência bem fortalecido, que tem laboratório de ciência. Não é porque é uma escola ligada à religião que não vai ter ensino de ciências, que não vai ensinar o que a gente tem de conhecimento científico. E assim como não é porque a gente é cientista que a gente não vai admitir, por exemplo, que a religião pode trazer benefício social, psicológico, para alguém que se encontra em algumas situações de doenças, né, como doenças relacionadas à parte de saúde mental mesmo, que eu tô falando, né? É lógico, a gente não vai colocar uma pessoa, olha, pratica tal religião que você vai melhorar do seu câncer, porque isso aí a gente já tá entrando na pseudociência, porque a gente tá vendendo um tratamento que não tem uma eficácia comprovada, né? Aí teria que passar pelo crivo da ciência. Enfim, a ciência e a religião podem conversar, aí é que tá, elas podem conversar, mas eu vejo que, às vezes, nem cientistas e nem religiosos estão dispostos a esse diálogo. Eu não sei como que você enxerga isso, Daniel. Nossa, desculpa pela fala enorme, mas é que eu tinha vários pontos aí que a gente tinha conversado que não deu para eu falar. Enfim,
Me diga o que você acha aí sobre esse diálogo. Pode haver, sim, uma conversa entre ciência e religião, entre cientistas e religiosos, de diferentes maneiras. Como você falou, uma perspectiva mais pessoal, mais individual, a maior parte dos religiosos está ligada nos benefícios da ciência. Vão se vacinar, vão tomar um medicamento que foi devidamente testado, vão usar aparelhos, aplicativos que têm toda uma base científica para o seu desenvolvimento e por aí vai. Então, existe essa complementaridade na vida pessoal da maior parte dos religiosos mesmo, de não viver nesse conflito, digamos, entre ciência e religião, de aproveitar os benefícios de cada uma dessas duas áreas. Sim, e eventualmente instituições religiosas podem fomentar o desenvolvimento científico, você ilustrou isso muito bem. Eu ganhei uma bolsa da John Templeton Foundation, que é uma instituição, vamos pensar assim, né, de base religiosa. Eles me pagaram, a mim e ao André Gadelha, uma grana para fazer um estudo sobre espiritualidade entre ateus. Então a gente está concluindo agora o nosso estudo sobre isso, e é uma instituição que é religiosa e está investindo em cientistas aqui no Brasil. Foi um projeto em parceria com a USP, a gente conseguiu pegar essa bolsa agora. Mas olha só, a gente tem Mendel, gente. Mendel foi um cientista, mas um religioso também, né? Exato. Né? A maioria dos cientistas é religiosa. Essa é a verdade. A maioria das pessoas que faz ciência tem alguma crença religiosa ou crença em Deus e tudo. Então, não existe, como eu falei lá atrás, uma contradição intrínseca que a pessoa, então, não possa fazer ali um bem bolado da sua vida religiosa, da sua vida mais científica, ou de abraçar os produtos legais que a ciência tem e tudo. O ponto de maior tensão é quando a ciência chega a descobertas que parecem ou evidentemente conflitam com algumas noções religiosas, e aí os religiosos que se virem, ou os teólogos, para poder, poxa, peraí, então, vamos tentar dar um jeitinho aqui, porque não é que Deus criou o homem do barro e a mulher da costela, peraí, isso aqui é uma metáfora e tudo, né? Tudo bem, eu acho legal quando a gente vê esse tipo de avanço, de revisão de alguns preceitos, como a Igreja Católica tem feito. Os papas, pelo menos os mais recentes, têm concordado com a afirmação da evolução. Olha que coisa interessante. Em vez de darem murro em ponta de faca, de que Satanás botou os fósseis para confundir a gente, a Terra tem 6.000 anos, como algumas vertentes cristãs, infelizmente, fazem, abraçando o negacionismo. Então, pode haver alguns pontos de tensão entre ciência e religião quando há essas afirmações que se chocam, que conflitam umas com as outras. Mas tem um outro ponto que é muito interessante nesse papo, que é um pouquinho polêmico, mas que eu tenho que trazer. Pode trazer. Alguns cientistas, primeiro, eu concordo com você, Letícia, de que a ciência não tem, ou os cientistas não têm que ficar enchendo o saco da religião, das crenças religiosas, nem vice-versa. Nem os religiosos têm que ficar enchendo o saco da ciência e tal. Cada uma tem ali suas funções, cada uma dessas áreas na vida das pessoas e vida que segue. Mas, embora não haja uma obrigatoriedade, alguns cientistas, e eventualmente religiosos também, mas alguns cientistas podem tentar levantar questões cujas respostas lançam luz sobre algumas afirmações religiosas, que é o exemplo, oração. Existe ou não existe algum poder nas orações sobre recuperação da saúde das pessoas, orações intercessórias e por aí vai? É uma pergunta muito interessante, que, querendo ou não, é o cientista querendo dar uma averiguada em afirmações religiosas. Eu não vou me opor a isso, eu acho até muito interessante quando há esse tipo de investigação. Experiência de quase morte também. Muitas pessoas que têm uma parada cardíaca têm a experiência de se ver fora do seu corpo, de depois relatar algumas experiências estranhas que tiveram, que podem sugerir que a gente tem um espírito que se descola ali do corpo momentaneamente quando a gente tem uma experiência de quase morrer.
E aí, tem cientista interessado nisso. Será que rola isso mesmo? Vamos testar esse negócio aí? Telepatia, tem outras questões que vão para além da religião, né? Mas que entram um pouquinho na paranormalidade e tudo. Então tem uma galera da psicologia anomalística, da parapsicologia, às vezes até da medicina, que coloca essas questões fazendo ali uma interseção entre crenças religiosas e o que a gente pode investigar cientificamente sobre isso, que chega a conclusões muito interessantes. Então, pode acontecer esse tipo de movimento. Existem linhas de pesquisa que são bem conclusivas e outras que não são tão favoráveis assim para um viés religioso de interpretação. Se quiserem, eu posso até ilustrar um pouquinho. Sim, então, isso é interessante. Eu acho isso muito interessante, porque, assim, você estudar coisas e, enfim, e falar assim, olha, os efeitos da oração são esses, que a ciência conhece. Isso é legal, é lógico que, assim, pode ter religioso que se incomode com isso, porque os efeitos que ele acredita são muito maiores do que aquilo, mas pode ser também que simplesmente sinta assim, olha, tem um efeito, até a ciência está dizendo que a oração tem algum efeito benéfico, por exemplo. Então, eu acredito que, assim, estudar esse tipo de coisa é muito importante, até porque a ciência está aí para a gente usar como para explicar o mundo, né? Também a ciência é uma das formas que a gente tenta explicar o mundo, e não é a única, mas é uma das formas que a gente tenta explicar o nosso mundo, né? Então, eu acho legal isso, essa vertente aí de estudo. De um lado, pegando a saúde mental que você comentou, Letícia, na minha área de psicologia da religião, está bem consolidado o dado de que pessoas mais envolvidas com a religião, pessoas mais religiosas, têm melhor saúde mental. É um dado bem consistente na literatura, a gente tem algumas meta-análises, estudos prospectivos, que acompanharam pessoas ao longo de anos, aquelas que foram entrando mais na religião, aquelas que foram saindo da religião, o que foi acontecendo com a sua saúde mental. Então são dados de diversas linhas, de diferentes designs, né, desenhos de estudo, chegando à mesma conclusão de que, de forma geral, o saldo é mais positivo do que negativo, o saldo é legal, de que pessoas, então, mais conectadas com um sistema religioso, social, é importante colocar isso, um sistema em que você está socializando a sua espiritualidade, é diferente de uma espiritualidade individual que talvez não seja tão benéfica assim, depois a gente pode conversar sobre isso, mas a religiosidade, quando compartilhada, quando você pertence a um grupo religioso, o saldo costuma ser positivo, e aí tem vários caminhos para a gente entender, o principal deles é a da integração social. A principal hipótese é a de que, quando você participa de uma religião, você faz parte de um grupo que compartilha os mesmos valores, mesmas ideias. No momento do sofrimento, você tem um ombro amigo, um aconselhamento pastoral, por exemplo, ou o seu médium vai conversar com você, vai te dar alguma luz sobre aquilo. A própria crença religiosa te ajuda a organizar as dificuldades da sua vida, à luz de uma doutrina. Poxa, eu estou passando por isso aqui, mas é para uma evolução espiritual minha, Deus tem um plano melhor para mim, daqui a pouquinho as coisas vão melhorar, estou colocando na mão de Deus, estou fazendo a minha parte. Então existem alguns mecanismos que parecem explicar porque o envolvimento religioso tende a estar relacionado com melhor saúde mental. Mas aqui vai uma ressalva. Essa melhor saúde mental, ela é pequenininha. Não é como se você pudesse, então, para curar a depressão eu vou voltar a ir à igreja, ou, sabe, não é nada tão drástico assim. Eu vou dar um exemplo bem concreto disso. Tem algumas revisões com meta-análise sugerindo que o efeito é de 1%. Isso significa que 99% do que está por trás das nossas oscilações em saúde mental, em bem-estar, não tem nada a ver com a religiosidade ou com a fé. 99% tem a ver com outras coisas. Genética, qualidade do sono, alimentação, satisfação no casamento, satisfação no trabalho e por aí vai. Mas esse 1% é claro que a gente não pode desprezar. Para muitas pessoas, o envolvimento religioso faz muito bem. Dá um sentido na vida, traz respostas, acalenta em momentos de dor, de perda. Mas é importante colocar isso porque às vezes a gente vê a mídia noticiando de uma maneira meio sensacionalista. Pessoas religiosas tendem a ser mais felizes.
passando a impressão de que os ateus são uns caras infelizes, com crises existenciais, sendo que isso não é verdade. Cientificamente não dá para você dizer que o ateu é mais deprimido, inclusive. Tão pouco que ele passa por mais crises existenciais. Os dados são um pouquinho mais sutis, mas para resumir, para a gente não entrar assim, né, em pormenores que às vezes podem ser meio chatos para a audiência, existe uma relação que parece mais positiva do que negativa, essa relação religiosa, mas ela é bem pequenininha. E é bom a gente entender também que existem envolvimentos religiosos que podem ser nocivos, tóxicos, principalmente quando há mecanismos abusivos de grande controle nesses sistemas religiosos, que alguns acabam classificando como seitas, inclusive. Então, só essa ressalva aí para fechar esse tópico. Assim, Júlio, antes de você falar, eu vou falar uma frase. Olha, falando em comportamento abusivo de religião, vamos acabar com esse véuzinho na cabeça, viu, meninas católicas? Pelo amor de Deus, isso aí é rebaixar a mulher, a gente voltar lá para um tempo que a mulher era apagada da igreja. Isso para mim é um comportamento abusivo. Então aí, nessa de saúde mental, a saúde mental das mulheres, né, nesse sentido, pode ser piorada pela religião. Pode falar, Júlio. Não, eu ia só entrar na questão, como você deu o seu depoimento pessoal. Eu acho muito bacana quando eu converso com alguém que é cientista e tem essa questão da fé como parte integrante, né, da vida em sociedade. Porque para mim, realmente, essa parte eu não tenho. Eu sou ateu, já fui criado católico, estudei em colégio católico, cheguei até a cantar em coral de igreja, mais ou menos na mesma época que eu comecei a sair do armário, comecei a perceber que a igreja tinha alguns discursos que para mim não colavam bem, e comecei a rever minha própria fé e percebi que parte do que eu tinha como fé própria era fé herdada, por assim dizer. E me desvencilhei um pouco da igreja, e com isso também me desvencilhei da parte da crença. Mas eu acho muito bacana quando a gente pode sentar e conversar, porque eu vejo que da mesma forma que existe uma separação, né, entre as pessoas que entendem o papel da religião e o papel da ciência, como a Letícia muito bem demonstrou saber, né, e demonstrou que um não substitui o outro, eles podem trabalhar em conjunto para um bem-estar da pessoa como um todo. Não existe a substituição, mas eu entendo também que tem coisas muito positivas da religião que eu não tenho, né? Então, uma coisa que o Daniel falou que me tocou bastante é a questão de que eu, às vezes, reflito. Se eu tivesse numa situação terminal, sabendo que minha vida estava próxima do fim, eu não vislumbro nada depois do fim, porque eu não tenho, né, não tenho esse conjunto de crenças para pensar, quando eu deixar esse plano, esse mundo terreno, o que vai acontecer. A minha preocupação é o que vai acontecer com o meu corpo físico, né? Eu certamente não quero que meu corpo seja doado, que fique registrado em áudio para nenhum laboratório de anatomia, porque eu lembro dos meus colegas na USP, nos laboratórios de anatomia, eles não tinham nenhum respeito com os cadáveres, eu não quero ser um desses. Pois Mas eu não, além da parte física, né, da carne e ossos, não sei o que acontece. E é uma coisa que me falta. De fato, eu não tenho, né? É uma coisa que talvez agora não faça falta, porque eu não tenho uma reflexão muito mais retórica, né? Mas, enfim, eventualmente, se eu estivesse numa situação acamada, numa situação com uma doença terminal, talvez isso fosse uma coisa para me ajudar a uma transição muito mais suave, que eu não tenho. E eu reconheço ao mesmo tempo, mesmo tendo essa experiência pessoal ruim, com alguns discursos da religião que eu fazia parte, eu acho importante que as pessoas também não tenham essa atitude de irem com pedras na mão contra as religiões como um todo. Que, inclusive, às vezes eu falo, né, que os 10 mandamentos são 10 mandamentos de senso comum, né? Não roubarás, não matarás. Poxa, acho que qualquer pessoa, independentemente de ser religiosa ou não, acha que é uma boa ideia, talvez, não matar o coleguinha. Então eu acho que tem algumas coisas, uns conjuntos, até a inserção histórica da religião, dos escritos, que fazem sentido, independentemente se você vê como aquilo como uma profissão de fé ou aquilo como um registro do tempo em que foi escrito, em que foi, enfim, desenvolvido como texto, em que foi
consagrado como um texto sagrado e por aí vai. Mas eu acho que é importante que as pessoas também entendam, né, que alguém pode ser religioso e não ter esse embate com a ciência, e alguém pode ser ateu e não ter esse embate com a religião, né? De Sim. entender a importância pessoal que a religião tem, de ser respeitoso, que eu acho que isso é uma coisa que as pessoas realmente precisam ter. Então, por exemplo, se eu sou convidado para um casamento, né, e é numa igreja católica, poxa, eu não vou falar, eu não vou porque eu tive uma experiência. Não, por favor, eu vou entrar, vou respeitar os ritos que tem que ser feitos. Então, quando pedem para rezar o Pai Nosso, eu rezo junto, eu recito as palavras. Você não vai pegar fogo por isso, né, Júlio? Exato. Bom, até hoje não peguei, então não posso dizer que não pegarei no futuro, mas até agora, todas as experiências que tive, permaneci inteiro. Então, eu acho que é importante que as pessoas entendam, né, que existe o cientista que tem religião, mas existe o ateu que reconhece também a importância da religião e reconhece, inclusive, que as pessoas que têm essa crença têm uma coisa que pode fazer falta ou não, que o ateu muitas vezes não tem, né? Então, acho que é... Sobre isso, até deixo aqui recomendação de 2 livros para quem quer se aprofundar, ver a visão de ateus que tem uma pegada um pouco mais amena com a religião, pelo menos com algumas religiões, já explico por quê. Alain de Botton, com seu livro Religião para Ateus, propõe que, mesmo deuses não existindo, mesmo a gente abrindo mão desse tipo de doutrina, existem elementos em organizações religiosas que podem ser aproveitadas, relidas secularmente, sem um viés religioso, por aqueles que são ateus. Tem muita coisa legal, o Dia do Perdão dos Judeus, por exemplo, sim. De repente museus para ver algum tipo de contemplação, tipo as pessoas contemplam catedrais, né, que são lindas. Eu sou ateu também, eu adoro fazer turismo religioso. Eu estava em Paris recentemente, deixa eu lá ver o túmulo de Allan Kardec e pensar sobre espiritismo, essas coisas. Eu adoro turismo religioso. Fui para a Argentina no ano retrasado e fui ver a defunta Correia, famosíssima milagreira que tem praticamente um bairro cheio de... qual é a palavra, gente? Oferendas e o pessoal agradecendo. A Nath está soprando ali atrás para mim. Ótimo. Dedicadas a ela, sabe? Assim, foi fantástico. Eu fiz um vídeo para o canal, inclusive, sobre essa nossa visita ao santuário da defunta Correia. Eu acho que tem muita coisa que é interessante nas religiões e que a gente pode curtir, que a gente pode contemplar. E o outro livro nessa pegada é do Sam Harris, que é o Despertar, um guia para espiritualidade sem religião. O Sam Harris é muito conhecido por ser muito crítico contra o cristianismo e o islamismo, mas ele encontrou no budismo, no hinduísmo, alguns elementos interessantes de reflexão sobre a filosofia da mente e a própria meditação que mudaram bastante a vida dele. Então ele propõe que dá para a gente encontrar na meditação e em alguns insights budistas várias coisas legais sobre a natureza da mente e como a gente pode trabalhar essa mente para a gente ter mais tranquilidade, mais felicidade e por aí vai. Então é um livro muito interessante para quem quer conhecer, digamos assim, a visão que um ateu, que um cético pode ter, mais positiva sobre religião. Esse do Sam Harris, então pensando nas religiões orientais, e esse do Alain de Botton, pensando mais no cristianismo e no judaísmo. Assim, eu queria aproveitar para falar assim, que é impressionante que eu tenho muito mais amizade com ateus do que com religiosos, né? Isso é engraçado. Mas assim, todos os ateus que eu conheço são muito mais, vou falar a respeito da minha religião, são muito mais cristãos que muitos cristãos que eu conheço. Então, é essa questão. E hoje em dia, eu tenho muito na igreja, a minha religião tem feito muito isso comigo, dessa questão de pertencimento também a uma comunidade. Eu vejo isso porque, desde que eu comecei a frequentar a missa do Padre Júlio Lancelotti, acho que todos vocês dois conhecem, né? Ali eu me sinto num lugar que me faz muito bem, porque me faz bem, porque eu vejo que tem
pessoas de diferentes tipos físicos, de diferentes classes sociais, todas juntas ali. E ali eu sinto que representa muito, é um lugar que representa muito Brasil para mim, sabe? Então, eu gosto muito de estar lá. E tem toda uma questão também vamos dizer assim, da religião que transcende só ali o que a gente fala de oração e de estar dentro de uma igreja, mas que vai ali para uma causa social, que luta por uma causa. E isso, hoje na religião, é o que me faz melhor. Porque eu acho que, assim, isso na Igreja Católica a gente fala muito disso, sobre a nossa fé não ser uma fé cega, primeiro. A gente fala de não ser uma fé cega e por isso que a gente admite os conhecimentos científicos como conhecimentos mesmo que a gente foi adquirindo com o decorrer do tempo. E também de não ser uma fé cega que fique só ali dentro de uma igreja, mas que não faça nada, não enxergue os problemas sociais que a gente vive e não pense também nas outras pessoas dentro da nossa sociedade. E estar ali, por exemplo, para mim é uma questão de pertencimento e de estar dentro de um grupo que, vamos dizer assim, comunga das mesmas coisas que eu acredito. E que não são só crenças, mas são coisas que eu acredito como pessoa, que eu acredito que a gente tem que lutar pelas pessoas que estão aí à margem da sociedade. E isso eu vejo ali naquela comunidade um espírito de querer lutar por direitos sociais, querer lutar por direitos humanos, e isso me aproximou, assim, mais dessa comunidade justamente por causa disso. Agora, quando eu vou, por exemplo, numa igreja que é em outra região da cidade, por exemplo, Jardins, quem é de São Paulo sabe que a região de Jardins é uma região rica de São Paulo. Você vai numa igreja daquela, você não tem uma sensação de pertencimento. Então, se ali fosse a única oportunidade que eu tivesse de praticar a minha fé, eu acho que eu não estaria tão próxima da minha religião como eu tô quando eu encontro uma comunidade que eu sinto um acolhimento, né? Essa sensação de pertencimento. Eu acho que isso é muito legal, né? É uma coisa que a religião fornece e que a ciência pode acabar deixando a desejar, né? Pode acabar não cumprindo esse tipo de função. O Richard Dawkins, eu acho que no livro dele Ciência na Veia, um livro mais recente que é uma coletânea de textos, igual o Sagan tem Bilhões e Bilhões e tal, uma coletânea de artigos que ele escreveu para algumas revistas. Ele tem um texto comparando algumas coisas que a religião oferece, que a ciência oferece, e ele meio que admite isso. Tem algumas áreas da vida que a ciência não vai te dar aquilo que a religião te oferece. Aí o Button, naquele outro livro que eu mencionei, tenta trazer alternativas, mesmo que não necessariamente científicas, pode ser uma alternativa artística, na literatura, nos filmes. Gente, a Nath falou uma coisa ontem, a Nath, minha esposa, né, que tá aqui pertinho e soprando umas coisas pra mim de vez em quando. Ela falou algo assim, eu não lembro o que foi o contexto, mas era, a gente joga videogame, Star Wars, né, Jedi Survivor, agora a gente tá jogando Assassin's Creed, como é que chama? Valhalla, né, que é da mitologia nórdica, exato. Aí a gente refletiu sobre essas coisas. Aí eu falei com ela, nossa, mas isso é muito irreal, né? Aí ela, mas eu jogo videogame pra descolar da realidade um pouquinho, né? pra me entreter e tudo. Eu falei, pô, é isso mesmo, né? É isso que a gente busca. Então a literatura, o videogame, música, tem tantas coisas que podem trazer um conforto, um acalento, alguma coisa legal. O Button também fala sobre a psicoterapia, então até trazendo um pouquinho para minha área, porque você pode ter um benefício legal de ter uma liderança religiosa que vai te acolher, que vai te orientar, que vai te dar um suporte num momento de dor, de uma perda, tipo um luto, mas a psicoterapia também oferece isso, principalmente a psicoterapia baseada em evidências, né? Porque tem uns ramos da psicologia aí que são pseudagens. Pois é. Mas é legal, assim, que a religião oferece coisas e nesse sentido, embora eu tenha o meu canal pessoal, Daniel Gontijo, ele é sobre ciência e religião, mas tem também alguns quadros que são de opinião, que é o Daniel falando não como cientista,
nem divulgador científico, mas o Daniel, pessoa. Então eu problematizo algumas coisas por ali também, pelo meu viés pessoal e tudo. E aí a gente às vezes faz essa busca e muitas pessoas que me acompanham perguntam: Daniel, como é que você lida com a morte? Cara, mas você pensa mesmo que veio do nada? Isso é muito estranho. Quem somos nós diante de tudo e tal? Eu sei que existem desafios para quem não abraça mais uma religião, para quem não acredita em Deus, não consegue acreditar. É engraçado, né? Às vezes eu falo não consegue acreditar, não como se fosse uma deficiência, né? Pelo amor de Darwin, não me interpretem dessa maneira, mas como no sentido de que a crença e a descrença não são escolhas. As pessoas não param para pensar sobre isso às vezes. Não existe a possibilidade de a Letícia simplesmente, num estalar de dedos, eu vou ser ateia agora, eu escolhi agora não acreditar. É o mesmo que instalar, não vou falar que é o mesmo, tá, gente? Dadas as devidas diferenças e proporções, eu vou deixar de ser heterossexual para ser homossexual, vou deixar de ser homossexual para ser bi, tá? Dadas as devidas proporções, mas assim, tem coisas que não são escolhas. A questão da crença envolve, em grande medida, condicionamento. Tanto a crença quanto a descrença. Existem processos ou caminhos que cientificamente a gente tem descoberto bastante, assim, entendido bastante de por que as pessoas se tornam religiosas, crentes em Deus, de forma majoritária, e por que uma minoria, pelo menos na maior parte dos países, a gente encontra minorias descrentes. Porque existem países onde o ateísmo já está sendo a maioria, mais de 50%. Mas na maior parte dos países a gente tem uma maioria religiosa. E a gente tem entendido que não está longe de ser uma questão de escolha. Vem desde uma herança cultural, filhos de cristãos tendem a se tornar cristãos, filhos de budistas tendem a se tornar budistas, e filhos de não religiosos têm uma chance muito maior de nunca acreditarem em Deus. Ao passo que existe também um mecanismo motivacional. O sofrimento é um dos combustíveis da fé. Coisas que os filósofos falavam lá na Idade Média, a gente tem encontrado evidências científicas, até de estudos experimentais. Olha só, na psicologia a gente tem também experimentos para testar essas coisas, naquela escala reduzida, né, assim, mais artificial de laboratório, mas a gente tem encontrado evidências que até mesmo proporcionando algum desconforto, algum incômodo em laboratório, a pessoa pode aumentar a sua crença em Deus. E também tem vias que são cognitivas, não no sentido de inteligência. Tem muita gente que vem com preconceito de que acreditar em Deus é uma falta de inteligência. Gente, falta de inteligência é afirmar isso. É preconceito puro, é arrogância de ateus acharem esse tipo de coisa, que é óbvia a não inexistência de Deus e tal. Não, está longe de ser essa a questão. Mas do ponto de vista cognitivo, a gente tem evidências de que pessoas que são mais desconfiadas a respeito de suas intuições, a forma mais intuitiva nossa de processar informações. Se você tem um pezinho atrás, você tem uma chance maior de ser ateu ou de ter uma fé mais fraca, entre aspas, né? Um nível mais baixo de religiosidade, de crença. Como assim? As nossas intuições são pensamentos fáceis e automáticos que a gente tem, todo mundo tem para resolver as coisas do dia a dia. 2 vezes 2, 4. Qual é a capital do Brasil? Brasília. Qual a mão que você usa para cumprimentar os outros? A direita. São comportamentos que a gente tem, respostas que são triviais, cotidianos. Todos, então, agimos de forma automatizada, fluida, sem ponderar muito, sem raciocinar muito. Todos, então, temos um modo de operar intuitivo e automático. Mas tem gente que é mais precavido. Será que é isso mesmo? É como se fosse, meu coração está dizendo que sim, mas peraí, deixa eu raciocinar para ver se é sim ou se é não. De forma que essas pessoas que desconfiam mais das próprias intuições, elas têm uma propensão maior a aplicar essa desconfiança nas crenças religiosas, porque existe todo um raciocínio intuitivo que mantém a fé. Poxa, se coisas complexas como esta câmera, este celular, este microfone foram feitas por seres inteligentes e complexos como nós, seres humanos, logo nós que somos organismos tão complexos devemos ter sido projetados por um ser ainda mais inteligente, ainda mais complexo. É um raciocínio que bebe em intuições nossas, em vieses ou formas heurísticas, eu acho que é o melhor termo aqui, em heurísticas, né, atalhos do pensamento que parecem
ser mais facilmente desenvolvidos e parecem ser plausíveis, né? Parecem raciocínios muito interessantes. Mas a pessoa que desconfia mais dessas intuições acaba tendo mais dificuldade de aceitar esses argumentos favoráveis à existência de Deus e começa a questionar, e isso pode acabar levando ao ateísmo. Então, aqui eu só ilustrei rapidamente alguns mecanismos que a gente tem estudado para entender a origem da crença e da descrença em Deus, e está longe de ser uma questão de escolha. Olha só, a ciência ajudando a gente a compreender a própria fé. Pois é, assim, isso é surpreendente, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente escolhe, que a gente tá ali porque quer, a gente acredita em Deus porque quer, mas às vezes não, tem uma coisa que move a gente que não é escolha nossa, né? E assim, quando você falou do ateísmo, eu fiquei pensando também assim, né? Que ser ateu também não faz com que uma pessoa não seja suscetível a ter crenças em outras coisas, né? Também eu acho que isso é importante, porque, por exemplo, eu vejo que tem gente que é ateu, mas que acredita em outras coisas, como, por exemplo, acredita em vida após a morte, né? Então, é uma crença também, mas não acredita em Deus. Então, não é porque é ateu que não está suscetível a ter outro tipo de crença, né? Eu acho que isso também é importante. Super! É uma das coisas que a gente está investigando agora, inclusive, Letícia. Eu brinco, é ótimo, né? Porque o negócio já está se tornando sério. Eu já estou usando quase que tecnicamente a expressão ateu místico. Que é esse ateu que abraça algumas crenças sobrenaturais. É isso que você falou. Tem um estudo que foi feito em 2019, liderado pelo Bullivant, que encontrou, inclusive com a amostra de brasileiros, foram 5 países, um dos quais o Brasil, que a maior parte dos ateus acredita em pelo menos uma ideia sobrenatural. A maioria dos ateus não é materialista, naturalista. A maioria acredita pelo menos em astrologia. Então, eu ia falar astrologia. A maioria acredita ou em astrologia, ou em vida após a morte, ou em amuletos da sorte, pessoas que têm poder de curar de forma paranormal os outros. Então o ateísmo não é sinônimo de ceticismo, de naturalismo. O ateísmo é só sobre a descrença em Deus, ou deuses de forma geral. Mas existem muitos, parece que a maioria dos descrentes em Deus, que acreditam em alguma coisa sobrenatural. Apesar disso, e aí que é outra coisa que a gente está investigando, os estudos apontam que, apesar disso, os ateus tendem a ser mais desconfiados com as suas intuições. Outro termo para isso é dizer que eles são mais analíticos. Tu tem que parar e, peraí, será que é isso mesmo? Deixa eu analisar isso aqui com calma. Mais desconfiados, assim. Mas a gente está com uma hipótese, ou spoiler. A gente está com uma hipótese de que existe uma diferença entre o ateu que se classifica como ateu, é o ateu com orgulho, vamos pensar assim, né? Daquele ateu que prefere não se classificar como ateu, porque às vezes usa outro rótulo para si próprio, ou agnóstico, ou espiritualista, ou místico, ou humanista, ou livre pensador, ou cético. Isso é muito interessante. Na maior parte dos casos, conforme esse estudo que eu mencionei do Bullivant, os ateus preferem outros rótulos. Cerca de 30% só, 1 a cada 3, mais ou menos, para arredondar, se classifica como ateu. Olha que coisa doida. Que coisa! Eles não acreditam em Deus. Na série de itens lá de afirmações, eles escolheram itens de que Deus não existe, mas eles preferem humanista, livre pensador, cético, agnóstico, e eventualmente até religioso, tá? A nossa amostra encontrou agora no Brasil. A gente avaliou quase 2.000 brasileiros e a gente encontrou lá gente que é ateia, que marcou lá que Deus não existe, mas se considera cristão. Olha que doido. No sentido cultural, né? Do tipo, eu não acredito em Deus. O meu irmão é assim. De cultura. Meu irmão fala, eu não acredito em Deus, mas eu vou à missa, casei na igreja, tô ali acompanhando minha esposa, me faz bem isso.
Ó, eu vou dar até um exemplo, por exemplo, assim, não que a pessoa é religiosa, mas que teve interesse de ir, o Cristiano Botafogo, abraço Cristiano Botafogo, já falou um dia, quando ele morava aqui em São Paulo, que ele não mora mais, olha, um dia que você for lá no Padre Júlio, me chama que eu quero ir lá, porque eu quero conhecer, né? Mas não por causa da religião em si, mas por causa da causa social também envolvendo ali o Padre Júlio. E também por conhecer o Padre Júlio, ele manifestou o interesse de ir lá na missa, mas não por assistir a missa, mas por comungar de, vamos dizer assim, de algum tipo de sensação de pertencimento à causa do Padre Júlio também. E isso me surpreendeu quando ele falou, porque ele é ateu, né? E aí eu falei assim, nossa, que coisa! E isso deixa, assim, a gente pensar que essa coisa da religião e tipo, da descrença e tudo isso, às vezes tá muito ali imergido uma na outra e a gente não sabe, a gente é ser humano que vive em sociedade e tem um monte de coisa ali que a gente vai viver ao mesmo tempo, né, que são contraditórias, enfim, mas que a gente vai viver por algum tipo de sensação de identificação, né? Acho que tem isso também. Pode falar, Júlio. E eu ia falar que é até interessante que a gente está olhando essa questão de considerar-se religioso do ponto de vista do fiel, né, da pessoa que vai até a igreja para acompanhar um sermão, uma missa, qualquer coisa que seja. Mas eu tô morando agora no Reino Unido e aqui é muito forte a igreja anglicana, né? E outro dia estavam entrevistando, eu não sei exatamente o título, acho que é reverendo, sobre a formação e tudo mais, e daí fizeram uma pergunta que ele desviou um pouco a resposta e ele falou, eu não sei se eu acredito em Deus. Eu achei muito curioso, né? Porque ele é a pessoa responsável por, né, seguir os ritos e enfim... falar ali com a congregação sobre a fé, mas ele mesmo questiona a fé, e isso é perfeitamente aceitável dentro da igreja anglicana. Eu achei curioso, eu achei interessante, porque se a pessoa que a gente muitas vezes teria em outras religiões como, se alguém tem fé, certamente é a pessoa que está ali na frente falando. E quando ele falou, eu me pus a pensar, né? E realmente, legal. Acho que as crenças, né, a religião é uma coisa tão complexa e tão pessoal, que qualquer permutação possível, um cristão ateu, né, um ateu místico, é possível dentro da experiência humana. Ateu místico foi um termo que, olha, é real. Se tudo der certo, inclusive o pessoal gosta tanto da expressão que se tudo der certo, esse é o projeto, mais um spoiler. Meu primeiro livro que eu tô querendo começar ano que vem a escrever vai chamar O Ateu Místico. Olha, sensacional. Queremos cópias autografadas já. Vou deixar. Eu não sei, meu marido trabalha numa editora, viu? Uma editora que olha aí, ó, publica livros que envolvem religião. Ué, vamos bater um papo, quem sabe você faz a ponte. Muito bom. Então... Mas isso que vocês comentaram é muito legal, porque, por exemplo, a Nath, minha esposa, é cristã, e ela acompanha o pastor Ed Renekiewicz, que tem uma pegada nada conservadora, uma pegada bem de esquerda, e eu achei o máximo o culto do cara. Eu fui lá, eu não assisto ele assim demais, não, mas o que eu vi até agora dele eu gostei. É um cara totalmente desconstruído, que não prega, vamos pensar assim, que homossexuais estão errados e vão para o inferno. Não tem nada disso no discurso dele. Um discurso bem inclusivo, acolhedor. Talvez não tão inclusivo quanto algumas igrejas que existem por aí já, na vertente evangélica, né? Eu acho que ele não deu esse passo assim ainda não. Mas um discurso muito mais inclusivo, muito bacana, que pensa nessas minorias, que a Letícia mencionou também, a respeito do Júlio Lancelotti, e que é um barato. Eu acho que tem alguns líderes religiosos que têm uma proposta que é muito mais humanista do que teológica, vamos pensar assim, né? Ou pelo menos que tem muita teologia, mas também tem esse traço humano bonito de se ver e que dá gosto até de um ateu eventualmente fazer uma visita e vice-versa. No meu canal, eu estava mencionando antes, embora eu tenha tenha feito militância também para o ateísmo lá, a minha militância não é agressiva, não é tóxica, de chamar religioso disso ou daquilo, ou religião tem que acabar logo.
não tem essa pegada, a ponto de eu já ter recebido médium para bater um papo lá. O próprio pastor Ed Renekiewicz já foi ao meu canal para a gente conversar. Legal. Então eu tenho uma abordagem que é muito amena nesse sentido do diálogo, da comunicação, de que a gente pode construir coisas legais juntos, ainda que eu lute para que o ateísmo seja visto de uma maneira mais natural. Ateus não são pessoas más, ateus são pessoas como os cristãos. Como o Karnal disse uma vez, né? Existem ateus idiotas e crentes idiotas, né? É uma coisa bem democrática, a idiotice e a inteligência, enfim. A gente tem que parar com esses estereótipos, com esses preconceitos para ter uma convivência legal. Agora, não minto. Aquelas crenças e práticas religiosas que eu considero abusivas, como você deu o exemplo do lenço lá das meninas, e eu estou estudando mais seitas agora também, e essas crenças que estão por trás da homofobia, LGBTfobia, isso aí eu faço uma problematização, faço uma crítica, levo pessoas para a gente pensar um pouquinho sobre isso, porque, acima de tudo, né, a gente tem que ter tolerância religiosa, mas a gente tem que ter humanismo, a gente tem que ter, na minha perspectiva, um cuidado para que a nossa fé ou a falta dela não agrida a existência do outro. Esse é o meu compromisso na minha militância, para além da divulgação científica que eu faço nessa pegada também. Pois é, olha, assim, essa conversa tá muito boa, mas a gente já tá chegando ao final. Eu acho assim, esse tema rende muito, tem muito o que se falar sobre isso e enfim, eu acho que o que a gente se propôs falar mesmo de ciência, religião e crenças sobre isso, a gente acabou falando. Eu acho importante que o Daniel também aceite voltar aqui outras vezes para continuar falando de outras coisas. Quando sair o livro, se quiser fazer um jabá para poder avisar onde vai sair, dar o link para os nossos ouvintes, é uma excelente oportunidade, mas se quiser vir antes também, você é super bem-vindo. Exato. Obrigado, gente. Tomara que haja outras oportunidades. Vamos combinar sim. Vai sim. Olha, eu queria agradecer, Daniel, pela sua presença aqui, por ter aceitado bater essa conversinha rápida, mas que já deu pra gente falar muita coisa legal. Esse tema, realmente, ele tem muita coisa, a gente vai falando de uma coisa, já puxa outra, porque é um tema que, às vezes, na ciência não se discute muito, pelo menos na minha área. É difícil da gente ter uma discussão sobre isso, só que a gente viu muito a influência da religião na decisão de pessoas em se vacinar, por exemplo, durante a pandemia, né? A gente vê esse tipo de influência, às vezes, que prejudica a saúde, por exemplo, e a minha área é a área da saúde, né? Você também. Então, assim, eu me preocupo muito, às vezes, com a influência da religião nesses aspectos, e por isso que eu acho que esse diálogo é importante para a gente acabar tirando aquela barreira, que não tem uma barreira entre ciência e religião, e não tem que ter também, porque nós somos seres em sociedade, a gente vai viver todas as coisas, a ciência traz benefícios, a religião traz benefícios. Por exemplo, o padre Júlio Lancelotti é embaixador da vacinação no Brasil, do PNI. Então, assim, tá aí, né? A gente tem que entender esse papel importante aí da religião, da ciência na sociedade, para a gente poder viver melhor e também para a gente poder impedir que, por exemplo, o negacionismo acabe impactando, por exemplo, em taxa de vacinação, né? Que é um perigo. Enfim, só para finalizar, então, eu queria que você divulgasse todas as suas redes, o seu canal, para o pessoal poder seguir você lá e acompanhar essas discussões, porque são discussões que com certeza vão interessar muitos ouvintes do Escuta Ciência, e tanto que a gente já está querendo trazer de novo, porque eu sei que muita gente vai se interessar. Divulga aí, faz o seu jabá agora. Valeu, Letícia. Não, vamos combinar essa volta aí mais pra frente, sim, quem sabe para conversar sobre pseudociências, né, que é uma área que sempre, nunca é o bastante a gente conversar sobre isso também, né, ciência e pseudociências. Mas fiquei muito feliz com o convite, obrigado demais, é um tema que eu adoro falar a respeito.
para vocês me acharem nas redes sociais, é só buscar aí por Prof. Daniel Gontijo, né? Professor Daniel Gontijo, eu uso o profzinho, né? A abreviatura ali. Em todas as redes, praticamente, vocês vão me encontrar, exceto no Spotify. Não, no Spotify eu tô também com a banda Quarto Andar. Ah, você tem uma banda? Já me aventurei na música também. Me aposentei já, pendurei as palhetas, mas tô lá no Spotify como Quarto Andar, a banda. Mas em todas as redes, no meu canal do YouTube, é Prof. Daniel Gontijo. Tem o canal do Instituto Ponto Azul também, mas lá no canal tá um pouquinho mais focado em psicologia ultimamente. Inclusive, a gente tem dois clubes no Instituto Ponto Azul. Um clube que é de Ciência e Filosofia, que é o IPA Plus, nosso clube de Ciência e Filosofia do Instituto Ponto Azul, e tem um clube de Psicologia Científica do Instituto Ponto Azul, que é o IPA Psi, que é só para psicólogos e estudantes de psicologia, sobre prática baseada em evidências na psicologia, psicopatologia, enfim, para a gente agregar na formação de psicólogos e estudantes de psicologia. Mas quem não for, o IPA Plus é para todo mundo que quer desenvolver mais o pensamento crítico, que quer entender mais ciência. A gente tem construído muito o nosso conteúdo em torno do assunto religião e do assunto pseudociências, mas de uma maneira muito respeitosa sempre, embora eventualmente a gente está tendo agora o curso Cérebro Místico, que são pesquisadores que têm levado explicações científicas para alguns fenômenos aparentemente sobrenaturais, tipo experiência de quase morte, mediunidade, o que a ciência tem a dizer sobre esses temas. Então tem essa pegada bem científica sempre, mas esbarrando nesses temas legais como religião e pseudociências. Então tá todo mundo convidado que queira participar, só buscar aí Instituto Ponto Azul no Instagram, no Google vocês vão encontrar o nosso site também se jogar isso, que tá todo mundo convidado. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse tema tão legal, Letícia e Júlio. Nós que agradecemos de você ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que os ouvintes também agradecem de você ter dado essa aula pra gente. Eu e a Letícia, a gente constantemente fala que quando a gente tem um convidado, a gente aprende tanto quanto os nossos ouvintes. Então realmente foi uma conversa muito bacana, muito informativa. E continuem escutando o nosso podcast, compartilhem, coloquem nas redes, coloquem suas opiniões, sigam a gente nas redes no Escuta Ciência, procurem pela gente, mandem mensagens. Se vocês têm alguma experiência com essa conversa entre ciência e religião, coloquem lá pra gente também poder saber como vocês estão recebendo esse episódio. E a gente fica por aqui com esse e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, valeu.